No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com esse texto que vocês estão vendo aí na tela, para que a gente consiga juntar as palavras, cortar algumas letras e soar mais como realmente um nativo fala. Na segunda parte do nosso vídeo, a gente vai trabalhar com os comparatives, os comparativos. Então essas palavras que vocês estão vendo aí assinaladas em azul e em vermelho, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da estrutura delas logo depois que a gente lê todo esse texto. Começando a nossa leitura. Last weekend, I went to 2 parks in my city. Fim de semana passado, eu fui a 2 parques na minha cidade. Last weekend. Final de semana passado, aqui tá fácil. Last é o último, weekend, final de semana. I went to 2 parks. I went. Esse T parece que a gente corta fora da nossa fala. A gente meio que omite ele. Então a gente vai juntar isso aqui numa coisa só. I went, e aqui também. I went to 2 parks. Puxa bem o R. In my city. In my, uma coisa só. E também juntei com city. In my city. Lembrando aqui que o T vai ter um sonzinho de R. City. Rareriroru. City. Last weekend, I went to 2 parks in my city. Eu fui a 2 parques na minha cidade. Então a gente vai comparar 2 parques aqui. O Green Hill Park e o Maple Park. The first one, o primeiro. Já começamos aqui, ó. O TH não vai ter som de D. Ele vai ter som do TH, que é a língua entre os dentes, e ele é o TH vozeado. O que é o TH vozeado? É que faz com que as nossas cordas vocais vibrem. Então, ao invés de eu falar the, eu vou falar the. The first one. E aqui eu juntei first one. O que esse one quer dizer, Juliano? O primeiro one está substituindo a palavra park, que foi dita na frase anteriormente. Então, eu posso usar o numeral, a palavra one, para substituir outro substantivo que foi dito anteriormente. Então, the first one ou the first park. Não tem problema. Então, o primeiro parque, the first one, Green Hill Park, aqui é o nome do parque, is bigger than the second one. É maior do que o segundo parque. The second one. Vamos ver se bigger, big, é grande. Bigger, esse ER, ele dá uma ideia para a nossa frase de more, mais. E aí a gente vai ver na sequência, depois que a gente trabalhar esse texto, por que a gente usa o ER aqui e por que nos outros momentos aqui no texto assinalados em vermelho a gente está usando more. Ok? Então, bigger, mais grande, maior. The first one, o primeiro, is bigger than, é maior do que, the second one, o segundo. Is bigger than. Temos de novo o TH vozeado aqui, than. Then, the, novamente, second one, juntamos. Second one. Is bigger than the second one. Entendem daí? Is bigger than the second one. The first one, Green Hill Park, is bigger than the second one. But also, juntamos, but also, e aqui de novo um sonzinho de R, mas também, but also, more overcrowded. Crowded é lotado. Overcrowded, superlotado. Oversleep é dormir demais. Então, a gente já vê que quando a gente usa esse over na frente da palavra, a gente está falando de algo que é em excesso. E aqui é interessante, esse ED do crowded vai ter um som de ID. Crowded, meio nasalizado. Vamos ver como é que a gente vai falar tudo isso junto? But also more overcrowded. Vamos seguir para o segundo parágrafo. Later, esse T vai ter som de R e a gente puxa o último R também. Later. Mais tarde, I walked to Maple Park.
Esse ED tem som de T agora. I walked. Juntei numa coisa só. I walked to Maple Park. To Maple Park. I walked to Maple Park. Mais tarde eu caminhei até o Maple Park. It's smaller, é menor, é menos grande. Lembrem do ER. Small, pequeno. Smaller, mais pequeno, ou seja, menor. It's, junção do it mais o is. It's smaller, é menor. Aqui a gente corta esse S, porque a próxima já começou com S. Então a gente junta tudo. It's smaller. It's smaller. But, mas, much quieter. 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 Tá entendendo aí? Quieter. Quiet é quieto, calmo. Quieter, mais calmo. Não somente mais calmo, muito mais calmo. Much quieter. O much vai dar uma ênfase aqui à palavra mais calmo, no caso. Então, it's smaller, é menor, but much quieter, mas mais calmo. And more relaxing. And more relaxing. Cortamos o dedo and e juntamos com more. And more, and more. E mais relaxing. Relaxante. Aqui não é relaxando. O ing pode ser o ando, endo, indo, o gerúndio. Só que ele pode formar também adjetivos. Relaxing, relaxante. Boring, chato. Interesting, interessante. E assim por diante. Seguindo. The, de novo, TH vozeado. The trees. Som de T aqui, ó. Trees. The trees are. Não pronuncio a letra E. Taller. Taller. Tall é alto. Taller, mais alto. Então, vamos ver como é que a gente vai falar. The trees are taller. The trees are taller. As árvores são mais altas. And the air, e o ar. And the air, juntei. And the air, uma coisa só. And the air feels fresher. And the air feels fresher. And the air feels fresher. E o ar parece, esse feel é o verbo sentir, mas aqui é a ideia de parecer. Ele parece fresh, é fresco, fresher, mais fresco. In the evening, in the evening, in the evening, um bloco só. In the evening, de noite, no início da noite, na noitinha. In the evening, I met my brother. Olha como eu corto o T. I met my brother. TH vozeado de novo, não é um D. Brother. There. I met my brother. Tentem daí. I met my brother. Eu encontrei com meu irmão. Met, passado de meet. His. Ele é. Contração do he com is. He's more. He's more. Ele é mais o quê? He's more athletic than I am. Athletic. Athletic. Tentem aí de novo. De novo aqui, ó. A gente vai ter o T com som de R. Athletic. He's more athletic than I am. Do que eu sou. He's more athletic than I am. So, então, essa palavra é bem importante para ligar duas ideias, duas frases. He wanted to go jogging. To go jogging é dar uma corrida. O que ele queria? Então, he wanted, quando a gente junta isso, wanted, ele queria. He wanted to go jogging. He wanted to go jogging. He wanted to go jogging. Pratiquem, falem daí em voz alta. Ele queria dar uma corrida. For me, para mim, walking, ele vai comparar walking com running. Caminhada com corrida. Olha que outro uso do ing. O ing, além de formar adjetivos e ser o ando, endo, indo, junto a verbos, a gente pode transformar esse verbo num substantivo. Então a gente tem walk, caminhar. Walking pode ser caminhada. Run, correr. Running, corrida.
Então, vamos comparar walking no nosso texto com running. Walking is easier than running. Walking é fácil, não somente fácil, mais fácil, easier than running, do que corrida. Vamos juntar tudo. Walking is easier. Aqui é um bloco só. Walking is easier than running. Walking is easier than running. For me, walking is easier than running. Caminhada é mais fácil do que corrida. Agora, vamos dar uma olhada nessas palavrinhas. Vamos entender os comparativos. Então, usamos adjetivos para comparar duas ou mais pessoas, locais, objetos, etc. Coloquei um exemplo aqui, ó. Vou comparar my brother e eu. Me, no caso. My brother is more intelligent than me. Meu irmão é mais inteligente do que eu. Vamos entender agora qual é a regra número 1 da nossa jogada aqui, ó. Big adjectives. Aqui no caso da nossa frase eu tinha um adjetivo grande, big adjectives. Quando o adjetivo é grande, duas ou mais sílabas, usamos more, o adjetivo, e o than para compararmos. Exemplos. More interesting than, mais interessante do que. More important than, mais importante do que. More beautiful than, mais bonito ou bonita do que. More relaxing than, mais relaxante do que. Adjetivo grande, o more na frente e o than depois. Exemplos. This book is more interesting than the yellow one. Esse livro é mais interessante do que o livro amarelo, ou one substituindo o book, que a gente falou lá no texto. Today is more beautiful than yesterday. Aqui a gente está falando do tempo. Hoje é mais bonito, ou está mais bonito, melhor, do que ontem. Adjetivo grande, usei o more na frente. Olhem os exemplos do nosso texto. Green Hill is more overcrowded. O Green Hill, ele é mais superpopuloso, mais lotado. Do que, eu poderia colocar, do que o Maple Park. Mas eu omiti isso da frase e tá tudo certo. Adjetivo grande, usei o more. Seguindo, Maple Park is more relaxing than Green Hill Park. Maple Park é mais relaxante do que o Green Hill. He is more athletic than I am. Ele é mais atlético do que eu sou. Ok? Adjetivos grandes, more na frente. Agora, vamos para a nossa segunda regra. Regra 2. Small adjectives, adjetivos pequenos. Quando o adjetivo é pequeno, usamos o adjetivo mais o ER junto com o than para compararmos. Então, ao invés de eu falar more hot, opa, o adjetivo é pequeno, hot, eu vou colocar o ER depois dele e o ER que vai significar o more. Então, o more e o ER são equivalentes, significam a mesma coisa. More, adjetivos grandes, ER, adjetivos pequenos. Hotter than, mais quente do que. Bigger than, maior do que. Colder than, mais frio do que. Só que vocês vão me perguntar aqui, Juliano, por que eu botei esses dois T's, já que hot termina em T, Juliano? Por que eu coloquei dois T's? Quando a gente vai acrescentar o ER, e se a gente contar de trás para frente a palavra e terminar como na tela aí, ó, hot, consoante, vogal, consoante, CVC, a gente vai dobrar a última e acrescentar o ER. Big é a mesma coisa, olhem aí. Big só tem um G, consoante, vogal, consoante, de trás para frente, CVC, bigger. Coloquei outro G, só isso. Olhem os exemplos. Today, vou comparar hoje com ontem. Today, yesterday. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. Consequentemente, yesterday was colder than today. Ontem estava mais frio do que hoje. Exemplos do texto. Olhem aí. Green Hill is bigger than Maple Park. Green Hill é maior do que o Maple Park. Big é pequeno, coloquei o ER e comparei. Maple Park is smaller and quieter than Green Hill Park. Ele é menor e mais quieto do que o Green Hill.
The trees, as árvores, are taller, são mais altas. And the air is fresher. E o ar é mais fresco in Maple Park. Olha como eu não usei o than. Não estou usando o than, o do que. Porque está implícito aqui. A gente está falando, o nosso contexto diz que a gente está comparando os dois parques aqui. A última, caminhada, walking, is easier than running. É mais fácil do que corrida. Não acabamos ainda, tem as exceções. Mas se vocês acham que esse conteúdo está agregando para vocês, está sendo interessante, vocês estão conseguindo aprender, deixem um like, se inscrevam no canal. Toda segunda e quinta, meio-dia, tem vídeo novo para vocês. Regra 3. Irregular comparatives. Trouxe 2 para vocês. Quando a gente está usando o good e o bad, bom e ruim, ou seja, a gente quer dizer que algo é melhor do que, é mais bom, né, do que outra coisa, ou algo é pior, é mais ruim do que outra coisa, a gente não vai seguir a nossa regra de adjetivo pequeno usar o ER, aqui que seria o caso. Não, eles são irregulares. A forma comparativa do good é o better e a forma comparativa do bad é o worse. Então, olhem os exemplos aí. The traffic, o trânsito, is worse today. O trânsito está pior today, hoje, do que ontem, obviamente. Segundo exemplo, I am better, eu sou mais bom, eu sou melhor in soccer than him, do que ele. Pasta, massa, macarrão, is better than rice, é melhor do que arroz, é mais bom. Good, mas o R, não, é regular, é o better. Esse é o pensamento que vocês vão ter que ter. Vamos ler juntos novamente o texto em voz alta para que vocês consigam reproduzir aí na fala também conforme eu vou lendo aqui. Então bora lá. Last weekend I went to 2 parks in my city. The first one, Green Hill Park, is bigger than the second one, but also more overcrowded. Later, I walked to Maple Park. It's smaller, but much quieter and more relaxing. The trees are taller and the air feels fresher. In the evening, I met my brother. He's more athletic than I am, so he wanted to go jogging. For me, walking is easier than running. Espero que tenham gostado. I'll see you around. Take care.